A rainha Camila costuma surpreender o público, mas raramente de uma forma tão chocante. Rumores de falsas alegações e paranoia circulavam pelo palácio há semanas. No entanto, o verdadeiro silêncio não foi quebrado com um grito. Foi quebrado com o estalo de um selo real. O príncipe William estava sozinho diante de uma pasta pesada e trancada. Nela constava a inconfundível marca pessoal da falecida rainha Elizabeth. Quando finalmente abriu o decreto final, a atmosfera na sala mudou instantaneamente. 2 nomes famosos estavam juntos na página, Camila e Diana. Entre esses nomes havia uma única frase que mudou tudo. Era uma ordem tão devastadora que o rei Charles não pôde ignorá-la. O decreto declarava em linguagem clara que Camila estava proibida de ter acesso ao cofre de Diana. A futura autoridade sobre aquela coleção ficaria exclusivamente sob a proteção de William. O príncipe olhou para o documento com a calma e a serenidade de um historiador. Ele sabia que aquela única frase teria um impacto maior do que qualquer escândalo público. Era uma ordem real, escrita destinada a ser obedecida após a morte. William não se apressou em falar ou agir imediatamente. O rei Charles sentiu o impacto das palavras antes mesmo de um único som ser emitido. Ele estava sentado perto, o rosto contraído por uma dor que não conseguia esconder. Não se tratava apenas de um quarto trancado ou de uma coleção antiga. O cofre de Diana era um espaço protegido para seus itens mais pessoais. Lá dentro estavam cartas particulares, joias e memórias da mulher que nunca partiu. Para Charles, o decreto reabriu uma ferida que ele tentara curar por décadas. Para William, colocou a proteção desse legado diretamente em suas mãos. Ele era agora o único guardião dos registros mais íntimos de sua mãe. Camila ouviu a decisão com uma quietude que estava longe de ser pacífica. Ela provavelmente esperava um típico acordo palaciano, mas essa foi uma rejeição oficial da própria rainha falecida. Não havia assessores ou comissões a quem culpar por essa instrução específica. A expressão que no rosto da rainha consorte mudou apenas ligeiramente durante a leitura. No entanto, todos na sala puderam sentir o peso repentino do momento. Sua esperança de ter acesso à coleção foi frustrada pela lei real. William notou uma segunda instrução lacrada, mais abaixo na pasta. Olhou para o pai e depois para Camila, com uma expressão sombria. Compreendeu que a parte mais dolorosa do documento ainda estava por vir. Toda crise na realeza tem um rosto, e esta tinha 4 perspectivas distintas. William viu a voz da mãe em cada palavra. Charles viu um passado do qual tentara sobreviver a vida inteira. Camila viu um limite imposto por uma mulher com quem não podia mais discutir. Catherine compreendeu que se tratava de uma ferida reaberta pela mais alta autoridade. William manteve os olhos fixos no papel enquanto processava as implicações. O cofre de Diana não era apenas um depósito. Era uma coleção de luto e história que precisava ser protegida. A falecida rainha pretendia mantê-la longe das conveniências do palácio. Charles se manifestou primeiro, mas seus gestos carregavam mais exaustão do que autoridade. Ele queria cumprir as instruções finais ao mesmo tempo que apoiava sua atual esposa. Tentou sugerir que o decreto tratava de um procedimento. William não permitiu que essa interpretação se enraizasse na sala. O príncipe afirmou que a linguagem da ordem era perfeitamente clara. Na sala, a linha divisória entre o dever e a recusa tornou-se permanente. Camila olhou para William, como se esperasse um momento de clemência. Mas uma recusa de um monarca não é facilmente alterada. Um decreto real é uma marca permanente selada por autoridade soberana. Foi testemunhado por funcionários de confiança e protegido de qualquer revisão casual. Camila perguntou se a decisão poderia ser revista com o passar do tempo. William respondeu com cautela, mas com uma voz que não demonstrava fraqueza. Catherine observou o marido optar pela contenção em vez da raiva. Ela percebeu a tensão em sua mandíbula e a disciplina em sua voz. Sua presença lhe deu o equilíbrio necessário para manter o foco. Ela não assumiu o controle, mas permaneceu como um pilar silencioso de apoio. Este foi um momento crucial para a monarquia e seu futuro. Um filho finalmente defendia oficialmente a memória de sua mãe. William estava aprendendo a lidar com o luto sem deixar que ele destruísse o ambiente. Charles percebeu esse amadurecimento, o que tornou o momento ainda mais difícil para ele. O decreto não surgiu do nada em uma tarde qualquer.
Ele nasceu de uma noite específica e inesquecível no castelo de Balmoral. Uma conversa particular ali se transformou em uma ruptura. A rainha ouviu em silêncio enquanto o nome de Diana era mencionado como um aviso. Naquela noite, a monarca deixou de confiar no silêncio para proteger os mortos. William se lembrava do incidente com dolorosa clareza mesmo anos depois. O evento ficou conhecido entre os funcionários do palácio como o Jantar Memorial de Balmoral. Foi um jantar em que Camila fez um pedido. Camila perguntou se itens do acervo de Diana poderiam ser examinados para exibição. Uma exibição real significava colocar objetos privados em uma exposição pública no palácio. Para William, aquelas peças não eram apenas história para o público ver. Eram os restos mortais de uma mulher de quem o mundo já havia tirado. Camila falou com cautela, mas suas palavras cuidadosas não esconderam suas verdadeiras intenções da família. Ela argumentou que o lugar de Diana na história deveria ser preservado com dignidade. William ouviu algo completamente diferente em sua proposta naquela noite. Ele sentiu que a memória de sua mãe estava sendo relegada ao controle institucional. O príncipe empurrou a cadeira para trás, de modo que todos na sala sentiram. Ele perguntou por que os pertences de sua mãe estavam sendo discutidos sem sua permissão. Charles tentou acalmar a situação, mas só aumentou a divisão. Ele queria paz, mas a paz exigia uma escolha que ele não estava pronto para fazer. O rei olhou para sua esposa e seu filho com visível hesitação. Seu silêncio se tornou uma resposta. A falecida rainha observou a expressão de William mudar durante aquela tensa troca de palavras. Foi naquele momento que a monarca percebeu o verdadeiro perigo da situação. A memória de Diana era uma dor viva dentro de seu filho, não apenas uma cerimônia. Uma secretária particular foi chamada mais tarde naquela mesma noite ao quarto da rainha. Ela ditou o texto. Ela tornou a restrição ao cofre pessoal permanente impossível de alterar. Camila pensou que o assunto havia se encerrado com um pequeno desconforto durante o jantar. William acreditava que a questão havia sido enterrada no passado até aquele momento. Charles esperava que o tempo amenizasse a dor para todos. Mas a rainha já havia agido. Ela nomeou William como tutor porque confiava em sua maturidade. Aquele jantar isolado tornou-se a raiz oculta de toda a crise atual. Agora, anos depois, o príncipe teve que confrontar a mulher que a desencadeou. Camila não reagiu com raiva na frente dos funcionários da casa. Ela esperou até que as portas se fechassem. Então, ela se virou para William, com um olhar de profundo ressentimento. O futuro rei não se moveu de seu lugar perto da mesa. Uma ordem formal por escrito com autoridade real já havia falado em nome da monarca, mas Camila queria ouvir a verdade diretamente de seu enteado. Ela perguntou se ele realmente pretendia cumpri-la. O príncipe respondeu que não tinha o direito de ignorar a instrução. O rosto de Camila endureceu enquanto ouvia sua voz calma e firme. Ela argumentou que o cofre pertencia à história da realeza, não apenas a ele. Disse que a propriedade não deveria ser governada pela dor para sempre. A disciplina de William quase se quebrou ao ouvir aquela declaração. Ele a lembrou de que o cofre não era um simples armário de troféus. Guardava os pertences íntimos de uma mulher que fora usada e destruída. Desta vez, ele não permitiria que sua memória fosse tratada como mera decoração. Charles deu um passo à frente para acalmar os ânimos antes que mais palavras fossem ditas. Tentou dizer que o decreto precisava de interpretação, mas Camila se virou para ele antes que ele pudesse terminar seu pensamento. Ela perguntou se ele sabia que o nome dela estava na lista de restrições. Charles não respondeu à pergunta com a rapidez que ela gostaria. Aquele silêncio a feriu mais do que uma confissão direta jamais poderia. Ela o olhou como se a hesitação dele confirmasse seus temores. A rainha havia estabelecido um limite específico em torno da própria Camila. Catherine aproximou-se de William para demonstrar seu apoio sem dizer uma palavra. Ela não precisava defendê-lo, pois sua presença já dizia tudo. A princesa compreendia a tempestade em que ele se encontrava. Ele estava tentando proteger Diana sem ser cruel. William sentiu esse apoio e isso o ajudou a manter o foco. Lembrou-o de que o poder sem controle poderia destruir tudo o que ele protegia. O choque de Camila transformou-se numa nítida percepção da força total da ordem. O decreto fez mais do que apenas bloquear sua entrada. Impediu que todos os funcionários do palácio concedessem acesso.
Nenhum assessor ou arquivista conseguiria abrir o cofre discretamente para a rainha? Camila olhou para eles, atônita com a firmeza com que as portas estavam trancadas. Então William disse uma palavra que mudou tudo: revisão. Qualquer tentativa de burlar o decreto desencadearia uma revisão real formal. O confronto deixou de ser sobre mágoas e passou a ser sobre poder. Alguém dentro do palácio já havia tentado contornar o comando. O poder na monarquia costuma ser muito silencioso e sutil. Às vezes o poder se manifesta como uma chave nas mãos do funcionário errado. Outras vezes como uma assinatura no livro, razão errado. Ao seguir a cadeia de comando, William descobriu a verdade. A rainha fora precisa porque temia exatamente essa pressão. William solicitou o registro de acesso e a tensão no ar aumentou. O decreto lhe conferia a guarda direta do cofre de sua mãe. Somente ele detinha a autoridade final sobre quem podia entrar ou mover qualquer coisa. Catherine foi nomeada como testemunha de apoio. Isso significava que ela ficaria ao lado dele durante qualquer revisão futura. Esse detalhe demonstrava que a rainha não havia confiado em apenas uma assinatura. Ela já havia construído uma barreira com testemunhas para garantir que o cofre permanecesse fechado. Um arquivista sênior entrou na sala com um livro-razão antigo nas mãos. Ele evitou o olhar da Camila enquanto caminhava. O arquivista compreendeu o perigo dos registros que estava revelando. O livro não era apenas um registro de nomes e datas. Era a prova de quem havia tentado acessar oficialmente a memória de Diana. William folheou as páginas até que uma entrada específica o paralisou. Havia um pedido interno para catalogar itens. As palavras soavam inofensivas, mas o príncipe conhecia a linguagem da corte. Catalogar significava inspecionar, e inspecionar significava uma possível exibição pública. Sua determinação se fortaleceu porque o pedido parecia uma manobra disfarçada. Não parecia preservação, parecia acesso por uma porta lateral. Charles viu a entrada. O rei parecia constrangido com os mecanismos ocultos do palácio. Ele entendia por que aquilo era tão importante para seu filho e herdeiro. Se o cofre pudesse ser aberto com palavras vagas, o decreto era frágil. Se a confiança pudesse ser burlada por meio de papelada, a autoridade de Guilherme não valia nada. Camila negou ter ordenado qualquer ação imprópria. A rainha consorte disse que não havia pedido a ninguém para alterar o decreto. Charles olhou para ela como se quisesse acreditar em suas palavras. Mas o pedido anterior de Balmoral estava novamente em pauta. William não a recusou, mas também não desviou o olhar. Foi Catherine quem percebeu o problema. Ela percebeu que a numeração das páginas havia mudado repentinamente. A sequência estava quebrada, e ela olhou para William com uma calma alarmada. Uma página havia sido removida para ocultar todo o rastro. A página desaparecida fez o que a gritos jamais conseguiriam, obrigou a família a aceitar que o decreto havia sido posto à prova. Ao cair da noite, a atmosfera no castelo de Windsor já não era mais tranquila. Os telefones foram silenciados e alguns funcionários foram rapidamente realocados. Um corredor privado no arquivo foi trancado sob nova autoridade. Camila se viu diante de uma nova e muito difícil realidade. A palavra da falecida rainha havia se tornado uma barreira intransponível. William estava agora parado em frente ao cofre, sem intenção de se mover. Ele ordenou o congelamento de todo o sistema de acesso. Ninguém poderia entrar até que a página do livro-razão desaparecida fosse encontrada. O cofre particular não era mais apenas uma sala repleta de memórias. Tornara-se um teste de comando real. Após o término da reunião, Camila ficou sentada sozinha na sala silenciosa. Ela esperava mais um acordo em que todos saíssem satisfeitos. Em vez disso, foi informada de que ninguém poderia fazer nada sem a presença de William. Sua influência sobre aquela lembrança terminou em um único dia. Charles foi vê-la em particular mais tarde, mas era difícil encontrar consolo para a rainha consorte. Ele queria dizer-lhe que o assunto poderia ser tratado com delicadeza. Contudo, sabia que o decreto era juridicamente definitivo e que impossível de ignorar. Carregava a autoridade da rainha e a dor de sua mãe. Charles sentou-se perto de Camila, escolhendo as palavras com cuidado. Ela compreendeu a hesitação dele e sentiu a distância aumentar. Ele podia sentir pena dela, mas não podia desfazer a ordem. Catherine encontrou William no corredor após a reunião. Disse-lhe que proteger Diana não deveria se tornar um ato de crueldade.
Ela sabia que o luto podia ser perigoso. William ouviu, porque ela lhe pediu que se mantivesse humano sem deixar de ser firme. Os rumores sobre o decreto se espalharam rapidamente pela Casa Real. Assessores disseram que a rainha já previa essa crise há muito tempo. O decreto eliminou todas as brechas antes que alguém pudesse explorá-las. O nome de William agora carregava o peso da situação. A consequência imediata do decreto foi simples e brutal. Camila perdeu toda a influência sobre a memória real ligada a Diana. Com o endurecimento das restrições, William enfrentou uma questão ainda mais difícil. Precisava descobrir como proteger a dignidade de sua mãe. O verdadeiro ponto de virada aconteceu em uma pequena sala. Era um momento longe dos assessores do protocolo e da máquina política. William e Charles estavam sozinhos sem a coroa entre eles. Pela primeira vez, eram apenas pai e filho. Este encontro foi privado e desprovido de qualquer formalidade real. O príncipe não veio para acusar o pai. Ele veio porque as palavras de Catherine ainda estavam em sua mente. Ele queria proteger Diana, sem deixar que a dor o dominasse. Charles falou primeiro e admitiu que o decreto era profundamente doloroso. Disse que isso provava o quanto o passado permanecia inacabado na família. A rainha não havia protegido apenas um cofre. Ela havia exposto uma verdade que a família escondera por anos. A monarquia ainda não conseguia pronunciar o nome de Diana sem causar tensão. William ouviu atentamente e não interrompeu as palavras sinceras do pai. Ele compreendeu que Charles não estava defendendo Camila naquele momento. Ele estava diante do preço da própria vida. William respondeu com uma calma que tornava suas palavras pesadas. Disse a Charles que a decisão não tinha a ver com punir ninguém. Tratava-se de honrar o último limite estabelecido pela rainha para sua mãe. Diana já havia se entregado o suficiente ao público e à história. O que quer que restasse naquele cofre deveria permanecer intocado. Charles baixou o olhar quando William pronunciou o nome de Diana em voz alta. Não demonstrou raiva nem amargura, apenas uma profunda tristeza. Essa mudança na atmosfera permitiu que William se contivesse. Ele não usaria a página do livro Razão como arma contra o pai. Não transformaria a suspeita em punição. Charles percebeu a diferença e finalmente compreendeu o homem à sua frente. O rei aceitou que o cofre deveria permanecer totalmente protegido. Concordou em não contestar o decreto da falecida rainha. Essa aceitação não curou as antigas feridas, mas deu à crise uma nova forma e um caminho a seguir. O ponto de virada não foi uma vitória para nenhum dos lados. Foi o controle. Guilherme faria cumprir a ordem sem humilhação pública. Carlos carregaria a tristeza dessa escolha sem lutar contra ela. Fora dos muros do palácio, o mundo se preparava para o acerto de contas. Pela manhã, o segredo havia escapado. A Grã-Bretanha acordou com uma notícia que parecia um golpe histórico. Uma manchete carregava toda a força de um veredicto final. William viu a primeira página antes mesmo que o palácio pudesse se pronunciar. A manchete era brutal, o último muro da rainha Camila proibida. Transformou um decreto familiar em uma ferida. William queria proteção para sua mãe, não um espetáculo. Camila assistiu à cobertura de um quarto reservado com o coração pesado. Cada palavra parecia se intensificar em torno de seu nome e de sua reputação. Um locutor chamou a decisão de a mais carregada de emoção de todo o reinado. Essa frase começou a comover. Antes do amanhecer, multidões começaram a se reunir em frente ao palácio de Kensington. Algumas pessoas carregavam rosas brancas e as depositavam perto dos portões. Era como se a memória de Diana tivesse voltado à tona de repente. O gesto foi discreto, mas impactante para a família real. As pessoas estavam reagindo à notícia. Eles estavam reagindo à ideia de que Diana precisava de defesa. Isso deu ao público uma verdade simples à qual se apegar. Algumas partes da vida dela ainda eram sagradas depois de todo esse tempo. Catherine pediu à equipe do palácio que usasse moderação na redação do documento. Ela disse a William para proteger a dignidade de todos. Ela sabia que uma frase errada poderia transformar Camila em alvo. Não queria que William se tornasse um instrumento de raiva. Charles aprovou a mensagem final com o coração pesado. Permitiu que o palácio confirmasse que o cofre permaneceria protegido, mas recusou-se a atacar Camila publicamente.
William aceitou a escolha com um aceno de cabeça. Camila continuou magoada com a declaração apesar da ausência de ataques. Catherine observou as palavras atingirem exatamente o alvo. Quando o alvoroço público diminuiu, restou apenas uma pergunta. Não se tratava de quem havia vencido ou perdido a discussão. O decreto revelou uma verdade que a família evitara durante anos. A memória de Diana era um limite a respeitar, não um lugar a que se podia entrar. William concluiu a formalização da ordem com uma firmeza que parecia pesada. Assinou o documento sem qualquer sinal de celebração no olhar. Agora, ele era o protetor. Charles observou a assinatura e aceitou seu significado. Sentiu uma tristeza visível, pois a ordem limitava seu poder. Ele não podia reescrever o limite final imposto pela rainha à sua esposa. O dever agora exigia sofrimento de todos os envolvidos. Ele havia passado anos tentando manter o passado unido. Mas desta vez, o passado falou por meio da mão de sua mãe. Camila não foi atacada publicamente porque William se recusou a permitir. Seu papel na memória ligada a Diana era limitado, mas seu nome estava a salvo. Essa contenção provou que William não estava agindo como um filho ferido em busca de vingança. Ele estava representando o papel de um futuro rei, aprendendo sobre o poder. Catarina estava ao seu lado enquanto os documentos finais eram guardados. Ela não parecia triunfante porque sabia que ninguém havia vencido. A página que faltava havia sido recuperada, pondo fim ao pânico imediato no palácio. A monarquia saiu ferida, mas mais firme. Desta vez, a instituição escolheu a memória em vez da imagem e o dever em vez do conforto. Não havia mais mistério para a imprensa explorar. William encerrou o caso como um futuro rei que escolheu a discrição. O decreto final da rainha protegeu a dignidade de Diana de uma vez por todas. Charles encarou a história. Camila partiu com um limite que não conseguiu ultrapassar. Catherine permaneceu ao lado de um homem que escolheu a contenção em vez da fúria. No fim, a monarquia optou pelo silêncio em vez do espetáculo. William fechou o arquivo com o coração pesado. Ele havia cumprido seu dever como filho e príncipe. O cofre permaneceu fechado.